Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer, vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Amém. Amém. E hoje vamos tratar do livro de Jó. Um livro interessante, um livro que não nos traz informações sobre quando tudo aquilo aconteceu, quando Jó viveu. Um livro que não mensura sequer quem o escreveu, mas tudo indica que Jó viveu na era patriarcal. Talvez logo depois do dilúvio. Por quê? Porque ele teve a idade dos patriarcas, porque ele tomava conta da família, porque a riqueza dele era medida pelo que ele tinha. Mas tudo isso foi escrito tempos depois. Obrigado.
provavelmente na época de Salomão. Enfim, sabemos pouco. Uma coisa nos parece certa: não foi Jó quem escreveu este livro, porque ele sequer sabia o que acontecia em sua vida. Ele foi colocado diante de uma grande discussão, uma discussão que os homens aqui eles não conhecem. Jó foi tratado entre o Criador e uma de suas criaturas. Jó foi tratado entre Deus e Satanás. Os dois discutiram sobre um homem que era reto, justo e temente a Deus. Porquanto eles falavam, porquanto a vida de Jó era discutida, muita coisa acontecia. Tempos atrás, fazendo uma pregação sobre depressão, eu descobri um termo: tempestade perfeita. Não me lembro se foi numa pregação ou se o pastor Leandro quem falou, mas enfim, tomei conhecimento desse termo. Um termo que significa algo de anormal acontecendo em nossa vida, que tem uma piora imensa por conta de situações exteriores. Alguma coisa saiu do controle, mas piorou de forma assustadora. Dei um exemplo hoje pela manhã. É como se você estivesse com o seu carro numa chuva e você visse um lamaçal. A probabilidade de você atolar ali era grande, mas você se arrisca e segue. Só que no momento em que você entra naquela poça d'água, você não atola. Ela te leva despenhadeiro abaixo e o teu carro é lançado no mar. E o cinto, ele não solta e você fica preso com o carro. Uma situação anormal que teve uma piora por situações externas. Pois bem, e aí voltamos para o livro de Jó. Talvez muitos conheçam algumas frases, até algumas repetições que temos, né? Olha, tenha a paciência de Jó, ou eu não tenho a paciência de Jó. Por quê? Porque esse homem sofreu uma tempestade perfeita, ele sofreu tormentos inimagináveis, e durante a maior parte desses tormentos, ele suportou, ele esperou, aguardando então uma providência, uma resposta, até um alívio. Jó então tratou da sua situação de forma interessante. Para quem não conhece, rapidamente, o primeiro versículo de Jó diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Algumas outras características deste homem: tinha uma família linda, filhos, mulher, servos e uma riqueza invejável. Mas num dia algo aconteceu. Porquanto Deus estava sob o trono, olhando por toda a terra, com os seus anjos ao redor, ele olhou e disse: ali vai um homem justo, reto e que me ama. Mas junto dos anjos havia um que perseguia, maltratava. E este um então questiona a Deus: será que este teu filho te ama com liberdade, simplesmente porque você é pai? Ou será que ele te ama por tudo que o Senhor lhe dá? Será que se tirarmos dele, ainda continuará te amando?
Deus então, na sua sabedoria, permitiu que se tirassem tudo de Jó. Tira tudo, só não lhe tire a vida. E no livro de Jó assim o foi. Num dia ele recebe a visita dizendo que todos os seus filhos, todos haviam morrido, e toda a sua riqueza havia se despedaçado. E então Jó começa a viver um tormento, mas não parou aí, porque Satanás tirou até a dignidade daquele homem, perdeu tudo. Quando comecei a estudar o livro de Jó, uma pergunta me veio e até fiz um vídeo falando sobre isso. Será que Deus não ama o homem justo? Ou se ama, será que Deus não se compadece? Será que Ele não o enxergava? Qual o motivo dos tormentos de Jó? E então consegui absorver pelo menos 3 bons motivos para tudo aquilo que Jó sofreu. O primeiro é que inegavelmente Jó, ele era um herói. Não tenho dúvidas de que Jó era um herói. Quando perdeu tudo, a frase daquele homem foi: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Uau! Às vezes pego e busco na minha memória os momentos em que murmurei por conta dos meus problemas, e aí lendo e vendo a história de Jó me envergonho. Ele sofreu, mas ainda assim ele foi um herói. Mas toda essa capacitação, toda a fé não fez ou não impediu com que ele entrasse numa depressão, não impediu com que Jó entrasse numa opressão, com que ele então, dentro de todas as suas dúvidas, não chegasse a pedir a morte. Depois, se você quiser ler com calma o livro de Jó, você pode acompanhar no capítulo 3, versículo 11. Jó fala: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Aquele herói que glorificava a Deus, mesmo diante de tamanha tribulação, mesmo diante de tamanha dor, agora se afundava numa depressão tão profunda e intensa que pedia a morte, que não sabia e não entendia mais o motivo da própria existência. Aquela situação inegavelmente o levou para baixo. Sabe por quê? Porque os problemas nos apertam, não é? Posso falar por mim agora, eu não sei da tua vida, mas tenho certeza, ou quase certeza, que você já teve problemas, e quando eles chegam, eles machucam, eles maltratam, e alguns se tornam tão fortes dentro do nosso íntimo e da nossa alma, que por quantas vezes não pensamos: ah, Deus, me leva. E se Jó, que teve toda essa força, passou pela opressão e depressão, eu entendi então que estava tudo bem. Se porventura agora eu viesse a ter este medo, se porventura agora eu viesse a chorar desesperadamente, clamando a Deus, por quê? Porque a dor, ela nos maltrata,
ela nos machuca. Se Jó assim o fez, e Deus o entendeu, comigo não seria diferente. E você? Quais são as dores que você tem passado, hein? Quais são os gigantes que te atormentam em todo o tempo? Quais são aqueles que querem te fazer sair desta terra, não é? Quais são? O segundo ponto foi que, inegavelmente, uma tempestade desse tamanho, ou um sofrimento desse tamanho, nos afasta das pessoas. Jó, logo quando começou todos os tormentos, ele ainda tinha sua esposa e os seus amigos, mas quando as coisas começaram a piorar, os amigos serviram de algozes, julgaram, indicaram as suas falhas, dizendo: Jó, é por conta da sua vida, é por conta dos teus pecados, é por conta das mazelas que você faz, é por isso que você tanto sofre. E no momento pior de sua dor, a sua mulher aconselhou: se entrega, se esquece deste Deus e dá cabo da vida. Ficou sozinho. E por quantas vezes não é assim comigo? Por quantas vezes nas dores que eu bem eu sei que as tenho, não consigo compartilhar com ninguém, não consigo ter um ombro, não consigo ter um alento, não consigo ter um colo que consiga me carregar, que consiga me trazer de volta. Por quê? Porque fiquei sozinho, sozinho naquela angústia, sozinho naquele choro, sozinho naquela dor. E assim foi com Jó, caminhando uma boa parte de sua vida no sofrimento. Mas sabe, meu irmão, o sofrimento, se nós não tivermos uma resposta adequada, ele nos distancia de Deus. Compartilhava hoje pela manhã sobre a história do proprietário da CNN, acho que é uma das maiores agências de notícias do mundo, Ted Turner, que foi um menino que foi maltratado pelo pai, a tal ponto de numa viagem, não uma viagem, mas o pai decidindo mudar de cidade, pegou sua esposa, sua filha e deixou-o sozinho no internato. Mas mesmo sendo um pai ruim, era um excelente empreendedor e já tinha um negócio valoroso, negócio esse que seu menino, Ted, acabou assumindo e valorizou. Mas num dia, o pai desse menino se mata. Qual foi a repercussão dessa dor neste homem? Disse ele, certa vez, que tanto Deus, como as igrejas que acompanhavam esta fé, eles eram medíocres, pequenos, insignificantes. Hoje, já adiantado na idade, adoentado, os seus desejos, ou o seu maior desejo, é de ir para o céu. Mas o que aconteceu durante toda a trajetória deste homem, a dor que ele tinha, fez com que ele tivesse uma resposta negativa. Sabe, meu irmão, porque quando nós vemos aqui a vida de Jó, nos parece que ter o sofrimento, ou o sofrimento por si só, nos torna melhor. E não é essa a indicação. Sabe, não são as coisas que nós temos, ou as coisas que perdemos, que nos aproximam de Deus, ou que nos tornam pessoas melhores, mas sim a resposta que damos para tudo isso. Quando pedimos algo e temos, se levantarmos as mãos em agradecimento, seremos melhor, estaremos do lado do Pai.
E se porventura pedirmos algo, e se porventura não a tivermos, ou se formos assolados por uma tempestade que sequer tínhamos a previsão, se vier a cair uma tempestade em minha casa, um desastre em minha vida, mas se ainda assim levantarmos as mãos e adorarmos a Deus, seremos melhor. Não são as coisas que nos fazem sermos próximos de Deus, mas sim as nossas respostas. E Jó me ensinou isso. Jó mostrou isso. Porque mesmo perdendo tudo, ele continuava na busca, na obstinação de ser reto, de ser temente a Deus. E por fim, a luta de Jó me mostrou que as dores, elas podem me revelar a presença de Deus. Olha que interessante. O Deus da vida, o Deus da luz, o tempero do mundo, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que traz à vida aquele que estava morto, este Deus, ele pode ser visto no meio das dores. Sabe, meu irmão, quando nós vemos a situação de Jó, é inegável que ele tinha uma fé inquestionável, um herói da fé, um herói da fé. Agora, esta fé que Jó carregava, aonde Deus retrata que ele era um homem justo, reto e temente, ela não impediu com que Jó passasse por grandes sofrimentos. Ele sofreu, ele chorou. As dores físicas que ele tinha, elas eram tão fortes e tão intensas, que ele preferia a morte do que continuar vivendo. O cheiro que saía do corpo de Jó, ele era tão ruim, que as pessoas não conseguiam mais ficar do lado dele. É como se Jó tivesse uma doença contagiosa, uma lepra, que pelo se aproximar, pegaria. Então as pessoas já não mais queriam ficar ao lado dele. Mas não era este homem um homem justo, reto e temente a Deus? Não era este homem que andava segundo a palavra do Senhor? Mas esta fé não impediu as dores no aqui. Esta fé não impediu as dúvidas. Sabe, meu irmão, eu tenho sonhos frustrados, como eu sei que aqui acho que praticamente todos devem ter. E quando um sonho se frustra, qual não é a nossa reação, pelo menos a minha, senão falar: por que, Deus? Por que não aconteceu? Por que eu fui frustrado nisso? E a coisa ganha grau de importância quando eu caminho segundo a palavra dele. Eu leio a palavra de Deus, eu oro de manhã, de tarde, à noite, eu toco louvores, eu canto adorações ao Senhor, e ainda assim as frustrações acontecem, ainda assim os meus sonhos não chegam. Qual não é a minha atitude, senão o perguntar: por que, Deus? Por que? A dúvida, o questionamento, Jó teve. Jó questiona, Jó relembra Deus de sua inocência e pergunta: por que, Deus? Por quê? Existiu um pregador que foi tido como o maior de todos. Antes dele não houve igual, e depois dele não haverá nenhum. O nome deste homem? João, o batizador. Quando viu Jesus ao longe, disse: eis o Salvador, eis aquele que vai livrar o mundo. O homem que batizou Jesus. Mas no seu maior momento de dor, ele teve dúvidas. Ele perguntou:
vai até Jesus o Nazareno e pergunta se ele realmente é o Messias. Porque a dúvida faz parte da nossa limitação, porque a dor faz parte da nossa trajetória, porque o choro faz parte do nosso ser. E Jó me mostrou que o Pai bem o sabe, e que quando porventura vier a cair na dor, quando porventura eu vier a chorar, e se porventura eu até duvidar, tá tudo bem, tá tudo bem. O Pai entende, o Pai entende. Mas a minha atitude tem que ser aquela de um filho que chora, que até duvida, mas que não se afasta do colo do Pai, porque Jó assim o fez e permaneceu firme. E então acontece a frase mais extraordinária, ou uma das mais extraordinárias da palavra de Deus. Uma frase que eu quero fazer a frase da minha vida. A parte final do livro de Jó, no capítulo 42, versículo 5. Jó declara: ah, Deus, se até aqui eu te conhecia por ouvir, agora eu te vejo. Porque ele praticamente vivia a intimidade com Deus, e vendo Deus, ele encontrou o alívio, a paz que o mundo não entende. Mas e hoje? Qual será então a história de Jó retratada na nossa vida hoje? Como eu posso enxergar a Deus nos dias de hoje? Como eu posso ver Deus num mundo tão atribulado, onde as orações são de consolo por conta de um vírus maldito que nos persegue? Aonde uma família enlutada pode ver Deus? A nossa fé, ela não vem pelo que temos, nem pelo que deixamos de ter, mas ela vem pela resposta que damos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe onde nós encontramos o alento? Quando encontramos em Jesus Cristo a resposta do hoje, quando encontramos em Jesus Cristo a resposta do amanhã, quando percebemos que as assolações deste mundo são pequenas perto daquele que é dono de todas as coisas. Hebreus 2 diz que aquele que tinha o poder sobre todas as coisas se esvaziou de todas elas. Aquele que podia com os seus pés aplainar todo o universo preferiu se subjugar a ser crucificado, para que nós então pudéssemos hoje declarar que crendo nele somos vitoriosos, que crendo nele não experimentaremos a dor da morte. Saiba, meu irmão, que aqueles que partiram confiando em Cristo foram para o outro lado da eternidade. A dor da morte ficou aqui conosco, porque aqueles que acreditam em Cristo são vencedores. Aonde eu posso ver Deus hoje? No teu olhar, na tua fala, no teu gesto, no teu abraço, no teu sorriso. Aonde eu posso ver Deus hoje?
na manifestação daqueles que acreditam piamente em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E quando eu viver plena e intensamente isso, eu vou poder sinceramente descansar no meu objetivo maior, porque na minha vida eu vou poder dizer: ah, Deus, se até aqui eu te conhecia por ouvir dizer, hoje eu te vejo. Hoje eu te conheço porque eu te vejo. Como você está aí, meu irmão? Eu não sei quais tempestades têm te atormentado. Eu não sei quais são os grandes gigantes que te atormentam. Falamos ou oramos agora por um gigante invisível, não é? Mas eu não sei o que te maltrata. Mas sabe o que eu sei? Que existe um Deus que tudo pode, que pode fazer do choro um sorriso, que pode fazer de uma noite de desalento, de uma noite mal dormida, numa manhã de renovo. Mas eu sei que existe um Deus que pode transformar a tua como a minha vida. Não pelas coisas, porque não são as coisas que nos aproximam de Deus, mas pelo coração. E aí, seja qual for o gigante, seja qual for o monstro, tá tudo bem, porque do seu trono Ele vai estar olhando do céu e dizendo: eis ali um filho que me ama, justo, reto e temente a Deus. E por mais que algum anjo caído queira questionar, Deus, em sua soberania, vai dizer: não, com esse não adianta, esse me ama, e eu o amo. Jó, se Deus ama Jó, ama, como ama, e muito. A vida de Jó foi restaurada. Pois, se você quiser ler os últimos capítulos, você vai ver que ele recuperou a saúde, teve outros filhos e viveu feliz para sempre. Mas a felicidade de Jó não estava nos filhos, nem na riqueza, nem na saúde. Estava no Pai. E você? Aonde está a tua felicidade? Eu quero conhecer Deus, não mais só por ouvir. Eu quero ver o extraordinário de Deus na minha e na tua vida. Se você quiser experimentar, eu te convido a orar comigo, para que possamos então caminhar rumo a esta maravilhosa vida, conhecendo a Deus. Pai, eu te agradeço mais uma vez, porque és bom, és cheio de misericórdia e graça, e tem nos dado, Senhor, dia após dia, a possibilidade de procurar conhecer mais e mais
da tua misericórdia. Guarda-nos, Senhor, para que venhamos a te adorar em todo o tempo. Não só, Senhor, quando as coisas boas vierem, mas em todo o tempo. Liberta-nos, Senhor, da mesmice. Liberta-nos, ó Pai, da murmuração. E nos dê a possibilidade, Senhor, de te adorar em todo o tempo. Traga-nos, ó Pai, a liberdade de dizer: sim, eu creio. Sim, eu quero. Sim, eu quero. Que possamos, Senhor, ter uma fé verdadeira, uma fé inabalável, uma fé vencedora, que nos traga paz. Não a paz que o mundo declara, mas a paz de Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Meu irmão, que você tenha uma semana renovada no consolo e no direcionamento do Espírito Santo. Que você tenha uma semana aonde o teu andar venha a ser a representação clara do amor de Deus. Que você tenha uma semana, que você tenha uma história de vida, onde as pessoas venham a te confundir com Jesus Cristo. Que isso seja uma verdade na tua e na minha vida, hoje e para todo sempre. Amém.